11h49, povo na TV de volta. A gente já tá aqui. Eu já estou do lado do Luiz Armando. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, jóia? tudo bem. Luiz que traz pra gente agora os bastidores da política, gente. O que está acontecendo aqui no estado do Tocantins, não só no estado, né? A gente vai começar falando aí, gente, que o Partido Solidariedade entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo que o governador afastado, né, e o Wanderlei Barbosa retorne ao cargo. É isso mesmo, Luiz? Exatamente. É outro tipo de ação, né? Já existe uma ação no Supremo ali com o ministro Nunes Marques, né, que é um agravo impetrado pela defesa de Wanderlei, que está aí concluso com o relator desde o dia 20 de outubro. E aí, na quarta-feira, o Solidariedade, né, o Partido Solidariedade, impetrou um outro tipo de ação no Supremo, que é a DPF, que chama de Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, né? Então, a DPF foi protocolada pela Solidariedade, que é presidido, inclusive está na petição lá, o nome do impetrante, pelo Paulinho Pereira da Silva, que é o Paulinho da Força, né? Que era ali da Força Sindical, né? Foi presidente da Força Sindical, e que não por acaso, muito amigo do senador Eduardo Gomes, né? Uhum. Então não há mais indicações de que o Paulo Pereira, o Paulinho da Força, tenha entrado com essa ação a pedido do Eduardo Gomes, do que não, né? Porque o Solidariedade não tem nada a ver com essa história, né? O Wanderlei Barbosa é do Republicanos, né? Pois é, Luiz. E Laurez Moreira, que está o governador em exercício, é do PSD. Em tese, o Solidariedade não teria legitimidade nenhuma para questionar essa DPF, porque não é parte interessada, né? Mas ele impetrou, o Paulinho da Força impetrou essa ação lá no Supremo Tribunal Federal e que já está conclusa, né? Essa DPF já está conclusa com o ministro Gilmar Mendes, né? Como eles queriam, né? Na petição, eu tive acesso à petição, eles pedem que essa ação seja distribuída a Gilmar Mendes. E por quê? Porque o Gilmar Mendes foi um dos relatores, foi o relator de uma das ações lá em 2022 que afastou, né, a decisão do STJ de afastar o governador de Alagoas, o Paulo Dantas, na época, né? Então, o STJ, em 2022, a 15 dias das eleições de 2022, em que o Paulo Dantas era candidato à reeleição, o STJ, a partir de investigações iguais a esta do Wanderlei, o STJ afastou liminarmente o Paulo Dantas e depois foi confirmado no colegiado esse afastamento. Mas aí o Paulo Dantas recorreu naquela época e o Supremo, naquela época, primeiro liminarmente, né, o ministro Barroso, decidiu por cancelar o afastamento de Paulo Dantas. E depois, no plenário do STF, foi configurado, o colegiado confirmou o retorno de Paulo Dantas. Então, e aí o STJ, na verdade, naquela época também hesitou em cumprir essa decisão do Supremo. O Supremo reiterou essa questão em outra ação, num recurso que foi relatado por Gilmar Mendes, né? Então, qual é o tema do momento? O Solidariedade quer agora que o Supremo, nessa DPF, porque na época de Paulo Dantas em Alagoas foi também uma DPF. Então eles querem que o Gilmar Mendes julgue da mesma forma que julgou aquela ADPF de Paulo Dantas, ou seja, e retorne o governador Wanderlei ao cargo. Agora, há uma diferença muito grande entre a questão de Paulo Dantas e a questão de Wanderlei, né? A decisão do Supremo favorável a Paulo Dantas na época, lá em Alagoas, ela se deu porque o afastamento ocorreu há 15 dias das eleições estaduais na época. E não poderia, a legislação não permite esse tipo de punição nesse tempo, nesse prazo aí das eleições estaduais. Inclusive a pessoa não pode nem ser presa, né? Verdade. Então, e aí essa foi a argumentação basilar para que o Supremo derrubasse o afastamento de Paulo Dantas na época. E não é o que ocorre com o Wanderlei Barbosa. Nós não estamos em ano eleitoral, né? O Wanderlei foi afastado no último dia 4 de setembro, num ano normal. Então, é provável que a argumentação
que é a base da argumentação do Solidariedade é esta, é provável que se for analisar apenas essa base argumentativa, o Gilmar Mendes não vá conceder esse retorno de Vanderlei Barbosa, porque é completamente diferente a questão de Vanderlei em relação à questão de Paulo Dantas lá de 2022, né? Então acaba que essa estratégia é uma estratégia, mas não é tão boa assim, né, No juridiquês disso se chama jus esperneandi, né, que é o direito da pessoa espernear, né? Veja bem, agora a cabeça de juiz a gente não sabe qual é o juízo de valor do ministro Gilmar Mendes. Ele é legalista, a gente sabe que ele é legalista, né? Lá no Supremo tem uma turma garantista, tem outra legalista. A garantista é aquela que vê mais os direitos do cidadão do que a lei. E a legalista é que vê a lei, tão somente, né? Ou seja, os legalistas são os mais duros, os mais durões. E os garantistas são os mais moles, entre aspas, né? O que vê assim, não, mas essa questão não é por aqui e tal. Então, o Gilmar Mendes, ele é considerado legalista, né? Então, essa questão pode também influenciar. Agora, pode até decidir favorável a Vanderlei, mas a probabilidade é muito pequena se você levar em consideração o teor das decisões do STF. Aliás, essa questão de Vanderlei, o STJ, por unanimidade lá no colegiado, referendou aquela decisão monocrática do ministro, né? E depois o Supremo, 2 ministros do Supremo, em 2 recursos, acataram o parecer da Procuradoria-Geral da República de não devolver Vanderlei Barbosa ao cargo. Eita. Agora a gente fala do governador interino, né, do Laurez Moreira, o Luiz Armando, que anunciou, gente, o decreto de emergência na área da saúde. Luiz, precisava mesmo? A gente está devendo tanto assim? Cheche, é o seguinte, eu tive acesso ao documento técnico, né, ao estudo técnico, a nota técnica, na verdade, o nome é nota técnica, da Secretaria do Planejamento e da Secretaria da Fazenda e da Secretaria de Saúde, que fundamentou esse decreto publicado na noite de ontem, né? Então, a situação realmente é preocupante, a situação das contas na Secretaria de Saúde, né? O governo, no decreto que ele publicou ontem à noite, esse decreto abre a possibilidade para o governo negociar as dívidas, né? Abre possibilidade para o governo rescindir contratos, mudar contratos unilateralmente, né? Abre a possibilidade para o governo cortar despesas com salários, né? Então, e também de reduzir a participação do governo nas despesas na saúde do Estado. São questões cruciais. Chefe, só para você ter uma ideia, a Secretaria de Saúde, esse ano, ela entrou um ano com despesas de exercícios anteriores para ser paga, ou seja, que o governo não pagou o ano passado, sim, de 378 milhões. Ela já, de janeiro para cá, já aumentou esse valor em mais 359 milhões, ou seja, só de despesa de exercício anterior aí, o governo tem que conseguir mais de 700 milhões para cobrir esse buraco. E onde está o outro problema? Veja bem, o governo tem aí receitas aí, uma receita aí da saúde de 2 bilhões e 200 milhões de reais. Desses, 1 bilhão e 500 milhões de reais é só para salário, ou seja, o que fica para a saúde mesmo é apenas 33%, ou seja, é mínimo, a nota técnica é muito clara, 66% dos recursos da saúde é só para pagar folha de pessoal. O resto, 33%, é que vai para o custeio. Então, não há condições, dessa forma, do governo prestar um bom serviço na saúde. E olha que o governo está fazendo, como se diz aqui no Norte, das tripas coração. Porque de cada R$1, por exemplo, que o governo gasta com a saúde no Estado, apenas 0,22 centavos vem da União, ou seja, 0,78 centavos dos recursos aplicados na saúde no Estado do Tocantins é do Tesouro, que o governo pega de arrecadação. Isso significa aí, o governo financia 78% dos recursos aplicados na saúde no Estado tem origem na arrecadação estadual.
apenas 22% é que vem de recursos da União. Então isso não dá. Então o governo tem que realmente, que é um dos pontos do decreto, o governo realmente tem que equalizar esses índices, ou seja, tem que apertar mais para o governo encaminhar mais recursos para ficar mais meio a meio essa questão do SUS com o governo. E também, se você combinar isso com a situação do SUS no Estado, fica pior, porque no Tocantins, 93% da população depende exclusivamente do sistema público de saúde. Um sistema público de saúde, como eu estou falando agora, que é financiado em 78% pelo governo do Estado, só 22% que vem da União. E o SUS é da União. Então, assim, há realmente um descompasso nessa equação aí entre governo e União, e também nessa questão salarial. Isso o governo, lá no decreto, prevê, sim, o decreto autoriza o governo a negociar essa questão salarial, essa questão de despesas com o pessoal lá na Secretaria de Saúde. Ô Luiz, pela sua experiência política, analisando aí o cenário dessas contas públicas, não só da saúde, né? Que a gente está falando aí no geral também. Quando você acha que o governo sai do vermelho, Luiz? A gente sai. Esse ano não é possível mais, né, Luiz? Mas ano que vem a gente tem esperança? Chefe, é o seguinte, o governo tem que trabalhar a questão fiscal, né? Ou seja, gastar menos do que arrecada. O Vanderlei Barbosa, nos últimos 12 meses, gastou mais do que arrecadou. E tudo que ele arrecadou, ele gastou. Ou seja, ele gastou como? Gastou em salários, não é? Gastou naquele aviãozinho de 20 milhões, né? São coisas que o gestor tem que cortar, porque o dinheiro o dinheiro público, ele é previsível, ele não é, determinado. Por exemplo, quando você tem um orçamento aí de 18 milhões, que é o caso que vai previsto para o ano que vem, isso é uma previsão, né? Você está aí achando que vai acontecer. Então o governo trabalha com dinheiro que vai entrar, não com dinheiro que já entrou. Então, como esse negócio de trabalhar com dinheiro que vai entrar, você vai fazendo dívida, porque você espera que vai entrar o dinheiro. Aí o dinheiro não entra. O dinheiro não entra. E aí fica um buraco. Sim. O governo vai fechar esse ano aí, segundo o secretário da Fazenda me informou, o Ronaldo Dimas, pode fechar o ano aí, deixar para o ano que vem 700 milhões de reais de dívidas com prestadores de serviços. Quase 1 bilhão. Quase 1 bilhão. Ele me falava que, e está na nota técnica, que ele tem que cortar isso. Por exemplo, só a questão salarial, só na saúde, estou falando só da saúde. A despesa com o pessoal da saúde, nos últimos 4 anos, aumentou em 1 bilhão de reais. E o sistema, a quantidade de leitos, só 21%. Então, assim, não há condição. Tem algum ralo aí, tem algum duto para onde está escorrendo esse dinheiro. Né? Por exemplo, receita total. A saúde deve ter receita total esse ano de quase 3 bi de reais. Para onde que está indo esse dinheiro? Então, é isso que o governo quer saber. É isso que o Laurez vai tentar fazer uma auditoria nessas contas públicas para colocar às claras essa situação que tem sido empurrada com a barriga há muito tempo. Perfeito, gente. Foi Luiz Armando com os bastidores da política. Segunda-feira, Luiz Armando está com a gente aqui novamente. E Luiz, agora a gente vai acompanhar um vídeo que fala, não sei se você sabe, mas o Teleton começa aqui no SBT, na TV